Antes de entrar mais especificamente no filme, que vai ser o tema deste vídeo, eu quero dizer primeiramente que eu não tenho nenhum interesse em luta livre, MMA, wrestling, e ainda assim eu achei Coração de Lutador, da Smash Machine, que já está em cartaz nos cinemas, uma cinebiografia bastante honesta e efetiva para tratar da história, ou pelo menos de parte da história, da trajetória do Mike Kerr, que é um ex-lutador de MMA, famoso ali no início dos anos 90, final dos anos 2000. E é um filme que eu acho que ele consegue trabalhar alguns aspectos da vida dele, da vida da carreira, de uma maneira que a gente tem uma leitura que não é tão apressada das coisas, justamente pelo recorte que é feito ali. Coração de Lutador é dirigido pelo Benny Safdie, e eu acho que um grande acerto aqui é o recorte temporal que é feito, que não é um recorte que vai ser aquele tipo de cinebiografia que tenta fazer um apanhado geral da vida da pessoa e às vezes acaba passando de um acontecimento para o outro de uma maneira muito rápida, né? Muito apressada e não aprofunda em nenhum aspecto da vida. Já que aqui o recorte escolhido vai de 1997 aos anos 2000. Então é um período em que a carreira do Mike Kerr vai sofrer um declínio, a partir do momento que ele perde uma luta, e também vão ser trazidos aspectos da vida pessoal dele, principalmente relacionados ao vício em opioides, e como que isso também afeta a própria carreira dele. Então esses aspectos vão ser trabalhados de uma maneira mais sem correria, mais aprofundada, em que a gente vai poder ver esse homem, né, que parecia tão forte ali nos ringues, de uma maneira mais fragilizada. O Mike Kerr, interpretado pelo Dwayne Johnson, também conhecido como The Rock, que agora está num momento diferente da carreira, em que ele está tentando fazer papéis também diferentes, desvinculando dessa figura do The Rock. Ele está bem no papel, embora haja um foco na construção desse personagem nos momentos de luta, que são muito bem filmados e que trazem toda essa brutalidade ali do momento, do confronto entre os oponentes. Para mim, as partes mais interessantes do filme, elas estão fora do ringue, porque é aí que a gente se desvincula um pouco dessa figura, né, dessa persona do lutador para ver um lado mais íntimo da vida do Mike Kerr. E nesse sentido, a câmera do Benny Safdie vai estar numa posição observadora, em que muitas vezes ele vai enquadrar o personagem do Dwayne Johnson ou mais à distância ou entre objetos. Tem alguns momentos mais dramáticos em que, inclusive, o personagem esconde o rosto, como se algo precisasse realmente ficar ali entre, não pudesse aparecer totalmente. Até porque dentro desse recorte do filme, o Mike Kerr vai ter que lidar com um aspecto da carreira dele, que é perder, que é algo que não acontecia. Tem até um momento do filme que um repórter vai perguntar para o Mike Kerr como é que ele se sentiria se ele perdesse. E ele não tem resposta para isso, porque ele não quer sentir a perda. E eu penso que esses enquadramentos mais à distância, essa câmera que não revela totalmente o rosto do personagem, principalmente em momentos dramáticos, também vai dizer disso. Disso que não pode aparecer, de uma fragilidade, né, desse homem que também não vai ganhar tudo, não vai ganhar todas as lutas e não é invencível. Mas se por um lado a gente observa esse cuidado do Ben Safdie em retratar tanto a vida pessoal do Mike Kerr quanto a profissional, isso nem sempre vai acontecer com os personagens secundários. E aqui eu vou trazer o exemplo da Dawn, que é a namorada do Mike Kerr, interpretada pela Emily Blunt, que vai fazer o que ela pode com aquilo que ela tem em mãos na interpretação dessa personagem. E a Dawn é uma mulher que a gente sabe muito pouco sobre ela está sempre associada à figura do Mike Kerr, e ela tem um estilo de vida que, a partir de um determinado momento do filme, ele vai contrastar com o estilo de vida que o Mike Kerr precisa levar, quando ele vai precisa lidar com essa questão do vício, opioides. E aí eu fiquei com a sensação de que ela parece mais como um estereótipo que vai desencadear alguns tipos de reações
no personagem do Kerr do que de fato é uma pessoa que teve um relacionamento com ele que a gente também vai conhecer um pouco, sabe? Então fica mais superficial essa relação dos dois e principalmente a construção dessa personagem. É uma personagem que também aparece, depois desaparece do filme, aparece de novo. E é uma pena, assim, porque eu acho que o Benny Safdie ele tem uma sensibilidade para lidar com o personagem do Dwayne Johnson, até por ser um lutador. Eu acho que tem momentos ali no filme que são momentos mais sensíveis. E acho que se isso fosse aplicado a outros personagens, o filme teria uma força maior. Tem inclusive uma cena que eu disse que eu prefiro as cenas que acontecem mais ali no cotidiano, né, fora dos rings, que é a minha preferida, que é uma cena em que o Mike Kerr vai andar num carrossel. E é super legal, assim, ver essa quebra, né, desse homem que está lá em cima no ringue, esse homem forte que luta sentado num carrossel, que está num ritmo muito diferente, né, disso que ele estava acostumado a viver. Então eu penso que quando o Benny Safdie consegue deslocar um pouco dessa persona do lutador e trazer algo mais diferente realmente da própria vida ali do cotidiano, aí o filme brilha mais. Em Coração de Lutador, Benny Safdie encontra, portanto, um recorte temporal preciso e consegue dosar a brutalidade com sensibilidade, ainda que falte esse mesmo tato quando é preciso lidar com a vida amorosa de Mike Kerr. E é isso, gente. Quem já tiver assistido ao filme ou for assistir, quiser deixar um comentário aqui. E eu fico esperando vocês num próximo vídeo. Um abraço!